Olá, aqui estamos para mais um estudo nesta série de lições da Escola Sabatina sobre a Epístola aos Gálatas, o Evangelho em Gálatas. Já tivemos 10 lições. Na semana passada estudamos Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31, uma passagem difícil porque toca num tema que é um pouco complicado para algumas pessoas, que é a questão entre as duas alianças, a relação que há entre a velha aliança e a nova aliança. E nós vimos, ao estudar esta passagem em Gálatas e também uma passagem em 2 Coríntios e com a ajuda de Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, nós vimos que a velha aliança, na verdade, é apenas um desdobramento ilustrativo da nova aliança, não é? Deus precisava ensinar o povo de Israel verdades espirituais sobre o pecado, sobre a solução, o remédio para o pecado, e por isso Deus deu sua lei no Sinai, por isso ele instituiu a velha aliança, a lei escrita em tábuas de pedra, a linguagem forte, negativa, para revelar o pecado, condenar o pecador, e no santuário o israelita poderia então entender qual era a solução divina para o problema do pecado. E a velha aliança ela sai de cena quando a nova aliança é ratificada mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. Assim, o santuário terrestre, ele dá lugar ao santuário celestial, que sempre foi o centro das atividades salvíficas de Deus no universo, e a lei, que antes só condenava, ela agora vem para o coração do crente, não é? E a obediência parte de dentro para fora. Muito bem, nesta semana o nosso tema é liberdade em Cristo e nós vamos estudar Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 15. Uma passagem, não é muito difícil, mas tem algumas passagens muito significativas, alguns textos de Paulo muito significativos para a nossa vida cristã. E Paulo começa: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós já vimos que a lei não salva, a lei apenas condena. Tentar usá-la como meio de salvação, na verdade, é submeter-se à sua condenação, é submeter-se à sua escravidão. E Paulo trabalha com estas duas metáforas ao longo de sua epístola aos Gálatas. Em primeiro lugar, lá no capítulo 3, ele trabalha com a ideia da prisão, não é? Como se a lei fosse um policial que mantivesse o pecador preso ao seu pecado. E agora, no capítulo 4, nessa alegoria que estudamos na semana passada, ele trabalha com a ideia da escravidão, não é? Na verdade, é exatamente isto. A lei não salva. Tentar usá-la como meio de salvação é submeter-se à sua escravidão, é submeter-se à tutela da lei, estar aprisionado sob a lei. E Paulo continua, versículos 2 a 4, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Nós temos duas ideias centrais nestes 3 versículos que acabamos de ler. A primeira ideia é a de que aquele que se deixa circuncidar, na verdade, está obrigado a guardar toda a lei. A ideia é como que o ser humano obtém justiça diante de Deus. É pela fé em Cristo ou é pela circuncisão? Paulo diz, se você opta pela circuncisão, então você está sob a obrigação de guardar toda a lei. Esta é a primeira ideia. E a segunda ideia é, por que você está na obrigação de guardar toda a lei? Porque Cristo não opera onde a lei opera. Cristo não opera onde o esforço humano opera. Então, aquele que tenta introduzir o esforço próprio mediante a observância da lei, a obediência à lei, ele, na verdade, está abrindo mão de Cristo. Ele está tornando nula a graça de Cristo na sua vida. E a única coisa que lhe resta é a lei, portanto, ele vai ter que guardar toda a lei para alcançar justiça diante de Deus. É possível? Paulo já dissera no capítulo 3 que isto não é possível.
que aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei está sob a maldição da lei, que é a condenação da lei. E é exatamente por isso que nós precisamos de Cristo, não é? Não há ninguém que consiga prestar a Deus, neste estado de pecado e miséria em que nós vivemos, prestar a Deus uma obediência perfeita. E a justiça não é por meio da lei, e sim por meio da fé em Cristo Jesus. Tentar alcançar justiça pela lei é desligar-se de Cristo. Nos versículos 5 e 6, Paulo diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Interessante, Paulo diz, nós aguardamos, porque há dois elementos importantes neste processo de justificação. Pelo menos dois elementos, não é? Nós, no momento em que entregamos o coração a Jesus, que cremos nele para o perdão de nossos pecados, somos justificados, somos declarados justos. Mas há uma transformação final, ainda futura, em que seremos tornados justos, não é? Em primeiro lugar, somos declarados justos, mas um dia, e a Bíblia diz, próprio Paulo diz, quando Cristo vier, nós seremos transformados, então nós seremos tornados justos. Aqui Paulo evoca este elemento futuro da justificação. E no versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor, não é? O ponto central é que não faz diferença se você é circuncidado ou não é circuncidado. Em Cristo Jesus, judeus, circuncisos, gentios, incircuncisos estão no mesmo nível. O que importa agora é a fé que atua pelo amor. A fé em Cristo e sua dimensão prática. E todo aquele que tem fé em Deus vai ter uma vida prática pautada pelo amor, com relação aos seus semelhantes. No versículo 7, Paulo faz uma pergunta retórica. Vós corrieis bem, diz ele. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem vos impediu? É uma pergunta retórica, certamente ele está se referindo aos judaizantes. É uma pergunta indireta, não é? Vocês estavam indo bem, diz ele. Vocês começaram bem, ele diz isso no capítulo 3, vocês começaram bem, vocês estavam indo bem, mas agora vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne, mediante o esforço próprio. Quem foi que fez isso, não é? Quem vos impediu? Obra dos judaizantes. Esta persuasão, diz ele no versículo 8, não vem daquele que vos chama, não vinha dele, Paulo, como apóstolo do verdadeiro evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo. Obra dos judaizantes. Um pouco de fermento, versículo 9, leveda toda a massa. E é interessante, não é? Como que as ideias errôneas, às vezes, elas se espalham com mais rapidez do que as ideias corretas, não é? Parece que as pessoas estão mais ávidas para ouvir novos ensinos, novas doutrinas, mesmo que estejam em desacordo com a palavra de Deus. Um pouco só de fermento, diz Paulo, leveda toda a massa. A atividade de uns poucos judaizantes, não sabemos quantos, estava conseguindo influenciar todos os crentes ou as principais comunidades cristãs da região da Galácia. Versículo 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Ele espera que eles continuem firmes no evangelho que receberam. E aqui Paulo faz uma referência aos judaizantes. Ele usa o singular. Será que era um só? Possivelmente. Poderia ser mais, poderia haver uma pessoa mais influente, líder dos outros, não sabemos. Aquele que vos perturba, diz ele, seja ele quem for, sofrerá a condenação. E no 11 e 12, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Uma pergunta retórica, e esta pergunta parece pressupor uma objeção da parte dos judaizantes. Qual seria a objeção? De que Paulo pregava a circuncisão. Parece estranho, mas é o que nós deduzimos do texto, que em algum momento os judaizantes estavam dizendo aos crentes gálatas que Paulo já pregara a circuncisão.
Não sabemos se eles estavam se referindo à vida pré-cristã de Paulo, o fato de Paulo haver sido um fariseu, e naquela época Paulo realmente valorizava a circuncisão como todo bom judeu, como todo bom fariseu, e via na circuncisão méritos diante de Deus. Não sabemos se eles estavam simplesmente torcendo a pregação de Paulo e dizendo, olha, em alguns lugares ele anda pregando a circuncisão. Nós não sabemos exatamente o que estava por detrás desta pergunta retórica do apóstolo. A verdade é que Paulo pergunta, mas se eu prego a circuncisão, então por que eu estou sendo perseguido? Por que os judaizantes estão aí falando mal a meu respeito? E se eu ainda prego a circuncisão, diz Paulo, logo está desfeito o escândalo da cruz. A cruz, o evangelho, era escândalo para os judeus, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Porque, de acordo com Deuteronômio, maldito aquele que ficar pendurado no madeiro, e Jesus morrera no madeiro. E eles não poderiam jamais admitir a ideia de que o escolhido de Deus, não é, o Messias, pudesse ao mesmo tempo ser o maldito de Deus. Por isso o evangelho era escândalo para os judeus. O que Paulo quer dizer aqui é que se ele prega a circuncisão, então ele não prega mais a cruz. Se ele prega a circuncisão como meio de salvação, de obter justiça diante de Deus, então o escândalo na cruz estava desfeito. Paulo não precisaria mais pregar a Jesus Cristo como o Salvador do pecado. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, no versículo 12. Esse texto nos mostra um pouquinho da personalidade de Paulo. Este comentário é um comentário áspero, é um comentário picante, pesado. O apóstolo faz uma crítica severa aos judaizantes, não é? Que estavam incitando os crentes gálatas à rebeldia. Já que eles estão insistindo na circuncisão, vão adiante e se mutilem ainda mais, quem sabe haja mais mérito nisso, não é? Além da própria circuncisão. É interessante que o apóstolo Paulo tinha esses comentários picantes de vez em quando com relação aos seus críticos e aos seus oponentes. Mas ele termina nos versículos 13 a 15 esta sessão fazendo um apelo para o exercício do amor, o que parece meio contraditório porque ele acaba de fazer uma crítica severa com relação aos judaizantes, mas ele se dirige aos irmãos agora, ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se resume em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei que rege as relações humanas, que nós entendemos ser a segunda tábua da lei de Deus, dos 10 mandamentos, os mandamentos 5 a 10, tem que ver com o ser humano. E há também a primeira tábua, né? Os primeiros 4 mandamentos que têm que ver com Deus, nossa relação com Deus, também se resume no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando vamos para questões mais práticas, mais específicas, então cada um dos mandamentos nos ajuda a entender as nossas responsabilidades e obrigações para com Deus e para com o ser humano, o semelhante. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A igreja na Galácia estava dividida. Alguns estavam indo na direção dos judaizantes, outros, quem sabe, estavam fiéis aos ensinos de Paulo, havia contenda, havia disputa, e o apóstolo Paulo fala, isto não é prudente, não foi para isto que Cristo nos chamou. Não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Paulo aqui está fazendo um apelo para que houvesse paz e harmonia entre os crentes na Galácia, mas sob o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E permita-me concluir com um breve comentário. Nestes últimos versículos, Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 15, Paulo faz um apelo à obediência. É um apelo à obediência. Ele cita até, não é, no cumprimento da lei. E ele diz, o resumo do cumprimento da lei é o amor. Mas é um apelo à obediência. E em toda a epístola, Paulo parece ir contra a lei. Na verdade,
Como nós já temos falado em lições anteriores, em estudos anteriores, Paulo não é contra a lei. Nós apenas temos que entender o propósito da lei no plano salvífico de Deus, o propósito da lei no contexto da velha aliança. O problema todo não é obediência à lei, o problema é legalismo. Qual é a diferença entre legalismo e obediência? Legalismo é quando você obedece com a intenção de conquistar méritos diante de Deus. Isso é legalismo. Porque, na verdade, todas as nossas justiças não passam de trapos de imundícia diante de Deus. Elas realmente não têm justiça. Nós não temos justiça própria. Somos justificados unicamente pelos méritos de Cristo. Legalismo é o uso da lei para obter o favor de Deus. Obediência é a resposta que nós damos pela graça do Espírito, pela atuação do Espírito, à salvação que Deus nos concedeu. Deus nos chama todos à obediência. Deus não nos salva para que nós permanecemos em pecado. Mas é importante saber que a obediência não melhora a nossa condição diante de Deus. A única coisa que melhora a nossa condição diante de Deus é o que Cristo fez por nós. Nós obedecemos não para obter favores, não para obter méritos, mas obedecemos em gratidão por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Somos seus filhos e vamos viver uma vida como bons filhos e filhas de Deus. Obrigado por sua atenção. Nos vemos na próxima semana.